Olá, família amada, bem-vinda! Sejam todos muito bem-vindos. Claro, tem muita gente que não está assim em família, está só, mas queremos ser sua companhia. Venha fazer companhia com a gente também. Obrigada pelo seu carinho de sempre. Você que tem cadeira cativa, sempre chega no horário, espera o nosso encontro, a você o nosso abraço muito especial. Você que está descobrindo agora o consultório, seja bem-vindo, bem-vinda também. Aqui nós falamos sobre relacionamento, saúde emocional, saúde mental, falamos sobre a vida, falamos sobre você e o seu bem-estar. Por falar em bem-estar, hoje nós vamos propor a você pensar melhor sobre religião em família. Sim, muitas vezes nós questionamos o quanto religião, nos dias de hoje, não é? Questionamos sobre o quanto a religião realmente é importante, ou se basta ser uma pessoa espiritualizada, essas coisas assim. Mas hoje eu quero pensar com você, juntamente com os meus convidados também, sobre a prática da religião em família. Faz diferença? Faz diferença. Mas como? De que maneira? Como a boa religião, a religião saudável, pode te ajudar a construir o seu dia a dia em família. O quanto a religião faz parte do desenvolvimento dos seus filhos, o quanto a fé faz parte do dia a dia da sua casa, o quanto aquilo que você vai buscar na igreja tem na sua casa também. Qual é a importância que você dá à religião em família? Sabia que tem inclusive teses de doutorado sobre o tema? Sim, a religiosidade e a família, falando dos benefícios. E como levar o seu filho a amar Jesus? Como ensinar seu filho a amar a Bíblia Sagrada? E se o seu filho, por algum momento, em alguma situação, questionar a fé, o que você faz? Como lidar com a religião e os nossos filhos em desenvolvimento, muitas vezes aprendendo de uma outra maneira, mas em casa, como é que as coisas funcionam? Vamos lá, no programa de hoje eu tenho a participação sua, claro, sempre muito bem-vinda. Deixe a sua mensagem no nosso Instagram ou no nosso Facebook. Faça a sua pergunta, traga o seu comentário, diz o que você pensa a respeito do tema. Religião em família. Tem culto na sua casa? Tem altar na sua casa? Tem leitura da Bíblia todo dia ou não? Você é de uma religião, seu marido é de outra, ou um é de uma religião e o outro não tem religião nenhuma, e isso é uma dificuldade para educar os filhos. Conta um pouquinho de você também. Aqui nós queremos te ajudar a pensar, quem sabe, alternativas, te aconselhar, te apontar uma direção interessante para você considerar. Meus convidados, então vou apresentá-los já. Está aqui comigo no estúdio pastor Marco Lamarques, que além de pastor, é também doutor em aconselhamento e família. Bem-vindo, tudo bem? Olá, Derleide. Família é uma coisa muito boa, né? Eu acho. E a gente vir aqui nesse encontro fica melhor ainda. Muito obrigado, viu? É a nossa família, né? Isso, Família a gente se Novo sente bem. Tempo. Obrigada. Vamos também chamar quem está remotamente conectado com a gente para participar. Pastor, bem-vindo, Wallace Barbosa, líder do Ministério da Família para a Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil, em toda a América do Sul. Bem-vindo, prazer tê-lo aqui com a gente. Darleide, é sempre uma alegria participar com você, com o pastor Lamarck, que são pessoas muito especiais, e tratar de família é uma coisa deliciosa, importante e relevante, não é? Porque os desafios reais da vida acontecem em casa, né? E quando em casa as coisas estão acertadas, com certeza vamos avançar com muito mais alegria e com muito mais êxito. Então, estar com você para tratar desse tema é sempre uma oportunidade singular. Muito obrigada. Eu sei que tem ido lá de um colega, um amigo muito querido, pastor José Santos, que vai dar aqui uma passadinha no consultório também, para falar com a gente, líder também do Ministério da Família, lá na região em Curitiba e região. Bem-vindo, pastor, tudo bem? Para mim é um privilégio poder estar aqui, porque família é tudo de bom. Aliás, tudo passa na família, tudo acontece na família. Portanto, uma família equilibrada vai produzir uma nação equilibrada, uma sociedade equilibrada e também uma igreja equilibrada. Portanto, eu me sinto honrado em poder participar.
Muito obrigada. Então vamos lá, começando aqui com o pastor Marco Lamarques, comigo pertinho, um texto bíblico, palavras do apóstolo Paulo, vai dizer assim: pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Fica esse recadinho para os pais. Mas ensine os seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Como é que se ensina aos filhos? Doutrina, admoestação. O que esse texto bíblico representa, pastor? Muito bom isso, viu? Nós precisamos ter uma referência. Por mais que a opinião seja importante, nós temos diversidade de opiniões, isso é importante, a gente cresce, a gente aprende com os outros. Mas, Darleide, referência é algo extremamente importante. E para uma criança, nem se fala, muito mais. E uma família que tem essa referência, ela cria uma estrutura emocional saudável na criança. Ela vai desenvolvendo isso. E quando a palavra de Deus fala assim, e Paulo diz, não irriteis, a criança que não tem um norte, não tem um parâmetro para ela, ela começa a se sentir insegura. E isso cria um ambiente confuso de irritação. Outra coisa, uma religião que não é praticada, é só falada, ou é só como uma bandeira, ou como um encontro social, também confunde a criança. Então, quando a família vive, e aí está, educa a criança em princípio, em valores, isso você pode buscar lá atrás, no Antigo Testamento, quando o povo de Israel, mesmo no deserto, saindo da escravidão de 400 anos do Egito, atravessa por aquele espaço árido, você vê Deus falando, fala para o teu filho de manhã, fala para o teu filho à noite, ele precisa de referência, ele precisa de valores, mas valores importantes. E a referência dele é a palavra de Deus, é a família que tem no seu modo de agir, mesmo na solução de conflitos dentro de casa, com os irmãos, com os outros, com o ambiente, como é que ele lida, o que ele vai levar. E eu sou um exemplo disso, eu posso dizer, sem nenhuma pretensão, mas a minha mãe me educou com valores e me deu princípios, me deu parâmetros e muitas vezes me disciplinou em função disso. Havia eu sabia até onde eu podia ir e sabia o que aconteceria quando eu ultrapassava aquilo, mas eu sabia também que era amado por ela, por Deus, e isso me fez bem. E eu te falo, eu fui criado assim, e no lugar que eu morava, num bairro de pessoas muito queridas, pessoas humildes, mas pessoas queridas, mas no canto que eu morava desse bairro, era um espaço muito violento, havia criminalidade ali, havia vícios, e graças a Deus a minha mãe me educou de tal maneira que ela me preservou de certas coisas que me fariam mal. E hoje eu não estou rasgando dinheiro, estou feliz, e essa referência para mim foi importante. Referência. Entendi. E eu acho que está faltando muito para nós hoje na sociedade uma referência. E em termos de religião, falta também bastante religião prática. Prática. Né? Religião amorosa, religião que se pratica e na prática ensina aos filhos a desde pequenininhos considerar os princípios e valores de uma religião bíblica. Um menino que morou num canto, num lugar onde havia criminalidade, tornou-se um pastor ensinado por uma mãe piedosa, uma mãe cristã, um pai, uma família que deu suporte para, mesmo em meio a pessoas que tinham outros princípios, outros valores, tem aqui conosco um pastor, graças a Deus, pai de família e que tem dado bom testemunho. Também fica para nós aqui já pensarmos o valor de uma mãe cristã, piedosa, amorosa, que ensina os filhos pela palavra de Deus, no temor de Deus e com muito amor, o amor de Deus. Pastor Wallace Barbosa, por favor, volta aqui com a gente. Pastor Wallace, o que seria essa referência da religião, a religião em família? Me fala um pouquinho a respeito desse tema propriamente. Veja, Darleide, a religião ela é a própria vida, não é? E as pessoas elas pensam que religião é uma coisa e a vida do dia a dia da casa é outra coisa. Não, é a mesma coisa. Não dá para separar a religião, a prática religiosa da vida. Então, o grande desafio, na minha perspectiva, é o pai e a mãe terem uma vida religiosa verdadeira e real. Né? Então, o pai e a mãe buscar conhecer a Deus de verdade, conhecer seus valores, os seus princípios, os seus planos, para que eles possam viver diante dos seus filhos essas verdades, né? Porque o grande problema é que os pais
vivem uma coisa, falam outra coisa e exigem outra coisa das crianças. Eu queria retomar um detalhe que você colocou aí, que conforme a criança vai crescendo, nos primeiros anos de vida, haverá com certeza um conflito entre a vontade da criança e aquilo que os pais lhe ensinam. E a criança tem que entender valores fundamentais como obediência e respeito logo cedo. Se ela não entende obediência e respeito, ela não vai poder se conduzir da forma correta. Aí, como o pai não vive a vida religiosa de fato, e a mãe também não, eles ficam impacientes, intolerantes, às vezes agressivos, e querem dominar a criança de uma forma autoritária. Então, esse problema é que, olha, tem que demonstrar seu filho, mas não o provoque. Então, a provocação tremenda que acontece é porque a criança vê nos pais uma coisa, não é? Mas vem ou escutam outras palavras. Então, não bate a vida que eles pregam e a religião que eles vivem não fecha. Então, isso gera uma insegurança, um desconforto, uma situação difícil para as crianças, porque esse momento a sua cabeça não formatada. E essa cabeça que vê, que vai compreendendo, que vai entendendo que será o seu caráter, vai moldar suas atitudes. Então, o grande desafio da religião no lar é o pai e a mãe ter tempo para estar com Deus, para aprender de Deus, para saber os planos do Senhor, para que na vida do dia a dia possam ensinar seus filhos. Porque as crianças veem e as crianças fazem. Então, essa vida coerente dos pais, essa vida religiosa verdadeira dos pais é que vai dar sustentação para o ensinamento religioso deles em casa e que, de fato, vai ser efetivo na vida dos seus filhos. Perfeito. Eu acredito realmente que esse deve ser a busca dos pais que querem levar os seus filhos a amar Jesus, amar a palavra de Deus, amar e respeitar a religião em família, isso tudo tendo em vista a partir dos pais o que esses filhos veem, o que esses filhos ouvem, o que esses filhos percebem da religião dos seus pais. Eu vou chamar aqui para a conversa também o pastor José Santos, que está junto com o pastor Wallace Barbosa, para que também traga a sua contribuição aqui, pastor José, em que realmente os pais muitas vezes se perdem quando intentam ensinar religião aos filhos? Qual é a sua percepção? Como é que a gente pode auxiliar os pais a que eles atuem melhor em transmitir a religião, lembrando inclusive daquilo que fora dito e lembrado pelo pastor Marco Lamarques agora há pouco, quando o Senhor disse, fala ao seu filho, fala de manhã, fala à tarde, fala à noite, conta a história daquilo que Deus fez, mas às vezes o pai se torna repetitivo, a mãe se torna cansativa, fica difícil, fica chato, fica irritante muitas vezes. Como é que a gente auxilia esses pais, pastor, a transmitirem a religião com amor, de verdade? O primeiro ponto que eu vejo aqui é a conexão. Para eu influenciar o meu filho, eu preciso me conectar com ele. E para eu me conectar com ele, eu preciso de tempo. Eu quero citar um exemplo aqui. De 2 a 6 anos, a criança precisa ser liderada pelos pais. Os pais vão usar regras e vão usar autoridade. Portanto, é um momento que ele tem para direcionar o filho em questões espirituais e ele vai praticar, ele vai viver e ele vai ser um exemplo. Em outras palavras, ele vai harmonizar aquilo que ele fala com aquilo que ele faz. E ele vai liderar porque os filhos ainda não têm uma consciência ativada. E os pais serão líderes deles. Depois passa para uma segunda fase, que é de 7 a 12 anos, quando os pais passam a ser treinadores. O treinador é aquele que diz assim, olha para mim, eu vou mostrar para você como é que faz. Me acompanhe, olhe para mim. Ele faz isso de 7 a 12 anos. E ele vai passando para ele espiritualidade, você precisa falar com Deus, você precisa confiar em Deus, dá uma passadinha no quarto dele antes de dormir, ora com ele, vai mostrando a importância de confiar em um Deus que é fiel, um Deus que nos ama de maneira incondicional, ou seja, eu vivo isso e eles vão absorvendo isso daí.
Aí tem uma outra fase que ele passa a ser instrutor, de 13 a 19 anos, ele passa a ser um instrutor, ele fica do lado do campo, observando o filho a jogar o jogo da vida em questões espirituais, principalmente. E em tempos técnicos, ele para poder dar instruções. E depois ele passa a ser amigo do filho, ele começa então, a partir dos 20 anos, a ser amigo do filho e a trabalhar questões espirituais. Se você observar bem, querida, quando Deus pede Isaac para Abraão, ele tinha 20 anos. Isaac tinha 20 anos. Primeiro ele foi líder do filho, depois ele foi treinador do filho, depois ele foi instrutor do filho e agora ele é amigo do filho. Portanto, quando ele diz para o filho que ele seria a vítima, pai, eu não quero morrer, é óbvio, mas a sua fé, nós somos amigos. O seu Deus é o meu Deus. Portanto, ele era amigo e ele tinha total tranquilidade de se entregar para o pai e morrer, porque ele conhecia o Deus do pai dele. Portanto, conexão é fundamental para transmitir religião e trazer tranquilidade aos nossos filhos e à família. Sensacional, muito obrigada. Já voltamos por aí, hein? Quero lembrar aos pais e aos professores, às famílias que estão nos acompanhando agora, o tema de hoje é religião em família, e eu tenho em mãos um livro que nós simplesmente amamos, chamamos de O Lar Adventista, da escritora Ellen White. E eu estou me baseando no capítulo 54, Religião em Família. Não sei, tem muita gente que nos acompanha agora, que nos assiste e talvez não saiba muito a respeito de Ellen White. É uma mulher simplesmente cheia da inspiração de Deus, que escreveu milhares e milhares de páginas, inspiradíssima, e nos escreveu, entre tantos livros, o livro O Lar Adventista, O Lar Cristão, O Lar para Famílias Cristãs, com instruções poderosas de ensino para os filhos, de ensino para os pais, e fica essa sugestão de leitura, O Lar Adventista, Ellen White, você encontra no site cpb.com.br, ou você pode baixar o aplicativo, que é simplesmente gratuito. Baixa o aplicativo e você vai encontrar ali todo o material. EGW é o aplicativo, se não me engano é isso mesmo, EGW. Daqui a pouquinho, EGW, nós vamos procurar e colocar aí no GC para você. E então fica a nossa sugestão de leitura. Um dos textos aqui diz assim: religião em família consiste em criar os filhos na doutrina do Senhor. Cada membro da família deve ser nutrido pelas lições de Cristo. E o interesse de cada um deve ser estritamente levado a considerar o desejo de Cristo, as lições de Cristo, a vida de Cristo. Instrução religiosa significa muito mais que instrução comum. Significa que devem orar com os filhos, ensinando-lhes como se aproximar de Jesus, contar-lhes todas as suas necessidades. Significa ainda que deveis mostrar em vossa vida que Jesus é tudo para vós. É um resumo do que fora dito neste momento a respeito de como os pais levam os filhos a amar Jesus, amando-os primeiro, que os filhos vejam em nós que Jesus é tudo para nós. Pastor Marco, e quando Jesus é tudo para nós, tem também que se considerar os frutos dessa experiência, né? Os frutos. Eu volto a dizer, a minha preocupação com pais que foram muito severos, ou são muito severos com a religião, são muito austeros, apresentam uma religião muito dura, muito difícil para uma criança, para um jovem lidar, porque não é uma religião que vem com os frutos do Espírito. Fala um pouquinho a respeito se eu estou no caminho certo com essa preocupação. Só lembrar para você que está aí, anota, este é o nome do aplicativo para você baixar e então ter acesso a toda a literatura de Ellen White gratuitamente. Mas se você quer o livro físico, aí você entra no site da cpb.com.br. Obrigada, Israel, na produção nos auxiliando. Pastor Marco. Uma coisa muito importante que o pastor Wallace e o pastor Santos falaram é a convivência da prática dessa religiosidade, dessa comunhão. Um texto base para nós, Provérbios 22, ele fala assim: ensina a criança no caminho em que ela deve andar.
Eu tenho aqui na Palavra de Deus essa orientação, o cuidado de Deus para isso, 22, verso 6, para ser mais exato. Aqui tem um verbo, o verbo ensinar, que é shanak. Ele quer dizer dedicar. Como é que a gente não traz uma religião dura, chata, complicada? Por exemplo, a criança na primeira infância, você tem que repetir de maneira interessante. Um culto com uma criança dessa idade, na primeira infância, ele não pode ser demorado, pode ser bem prático. Um culto com uma criança dessa idade, ele tem que ser objetivo, bem ilustrativo, com muito gesto, com muito movimento. É diferente de um culto para o adolescente. O relacionamento no contexto religioso com o adolescente e com uma criança, ele tem que vir num processo, numa sequência, né? Eu coloco princípios, coloco a regra, e aonde entra o shanak, o ensinar? Não é só colocar a teoria, eu começo a viver. Como é que o papai vive com Deus nos seus negócios? Como é que o papai vive com Deus com a mamãe? Como é que a mamãe vive com o papai? A criança está vendo aquilo ali. Como é que a gente faz aqui em casa para alimentação, o horário de acordar, o horário de dormir, as coisas que a gente vê, o que a gente fala, as palavras que a gente usa aqui em casa? Tudo isso é muito mais importante e muito mais evidente e funcional do que a teoria. O ensinar é muito mais do que falar. Exato. E assim, concluindo aqui, olha para a mãe de Moisés, Joquebede. O que aquela mulher fez, Darleide? Moisés e o povo de Israel estavam ali, Joquebede, estavam num ambiente extremamente pagão e dominador, eles eram escravos. O que essa mulher fez? Porque naquela época não tinha Bíblia, você não tinha livro, passava na fala, na conversa, no ensino, era direto, da mãe para com o filho. Essa mulher, durante aqueles primeiros anos de Moisés, ela foi tão intensa e tão prática no cristianismo dela em casa com o filho, que o filho foi para dentro do palácio do faraó, o centro do paganismo e da idolatria do mundo, a gente pode dizer assim, e ele perseverou na fidelidade. O que uma mãe faz para isso? Que tipo de mãe ele viu lá? Uma mãe amorosa, que ensinou o amor de Deus para ele, não como uma imposição, não como algo ruim, como uma cobrança, não. Algo que traz alegria, que traz estrutura para a vida. E esse moço foi preparado por essa mulher, superou a influência do paganismo e depois se tornou o maior líder que a nação de Israel teve para aquela grande missão. Perfeito. Aonde começou isso, Darleide? É verdade. Aonde no começou? Lar, na família, com a mãe dele, com a educação e a prática desse ensinar em casa. A família é tudo mesmo. A Miriam também ajudou, né? Ah, sim. Miriam, maravilhosa. Ajudou lá a cuidar do cesto, né? Miriam ajudou. Cuidou para Moisés não ir embora. Verdade. Bom, aproveitando esse gancho, então, de criança, ensino, pais, eu vou mostrar agora para vocês algumas fotos de um jeito muito legal de ensinar a Bíblia para as crianças, usando Lego. Olha que interessante. Pode jogar aí, que eu vou inclusive citar o nome das crianças, do professor, ensinando a Bíblia, dando estudo bíblico para crianças, usando pecinhas de Lego. Olha que interessante. Vê aí com a gente. Olha só, eles estão usando Lego para estudar a Bíblia. Essa é uma maneira muito interessante, ou seja, criativa, inteligente. Quando nós estamos falando de uma religião prática, é até mesmo nos momentos de brincar ensinando, ou ensinar brincando, colorindo, dando esse ar de alegria, de um aprendizado que vem de uma maneira gostosa, prazerosa. Então, precisa cuidar da maneira como vai fazer culto, da maneira como vai contar as histórias bíblicas, precisa ter tempo, precisa se dedicar, precisa gostar, precisa ter interesse, precisa ver o propósito de levar os seus filhos a amar a Jesus. Então, um beijo aí para a Ana Elisa, a Ana Laura, que são filhas do Luíde e da Ana Braga. Um abraço para a Estelinha, os seus pais, o José Bulhon e a Juliana Bulhon, um abraço. A Anitta, a filhinha do Sérgio e da Carol, estão participando ali daquele estudo bíblico. Deixa eu ver aqui, o Sérgio Fernandes, não é? E interessante que também os professores, eles têm formação
no uso das peças do Lego, tem especialização para isto, ou seja, pessoas que se preparam para levar conhecimento de maneira lúdica para as crianças, estudando a Bíblia. Não é bonito isso? Fica a sugestão para os pais. Ensinar a religião, ensinar a doutrina, ensinar a Bíblia, o culto, a oração, a leitura da Bíblia de maneira interessante, especialmente para crianças. Quanto mais pequenininhas, melhor, que seja mais criativo ainda. Mais interessante, Mas, né? por favor, considerem fazer isto e chamar a atenção dos seus filhos, porque, pastor, aqui para nós, crianças ensinadas com desenhos, filmes, musicais, aí lá vai a mamãe contar uma historinha assim como no fim do dia, cansada, ou de manhã, morrendo de... Ai, minha filha, sabe o que é? Moisés era um homem de Deus. A criança fica assim, meu Deus, livrai-me, né? Você sabe que quando os meus eram pequenos, a gente naquela época não tinha todos os recursos que tem agora, mas nós tínhamos uma opção chamada Bíblia em feltro, que era realmente um feltro. O quadro era de feltro e nós tínhamos todos os personagens, a Bíblia toda em feltro. Mas é velhinho isso aí, né? É, velho. Não, mas vamos ficar por aqui para a gente não entrar muito detalhe. Mas Eu assim, lembro. a gente montava, quando a gente ia estudar lição com meus meninos, o meu mais velho, ele não conseguia ficar sentado, ele ficava no sofá, a gente colocava as almofadas do lado, porque se tirasse a almofada ele caía, de tão pequenininho que era. Mas a gente montava aquela Bíblia em feltro ali, não tinha Lego, né, ali, e contava a historinha. Olha, Moisés veio aqui no cestinho mostrar... Ele era bebê, ele não sabia de nada, mas aquilo estava trazendo para ele uma influência que a gente não imagina quanto seria importante. E no decorrer do crescimento dele, isso a gente foi percebendo. Exato. Mas agora dá trabalho. Aham. Por isso que você precisa da tal da dedicação, né? É isso aí. Pastor Alice daqui a pouquinho volta com o pastor José Santos também. Só lembrar que o Avelino é quem dá esse estudo bíblico fazendo uso do Lego. Ele que é certificado. E também o Avelino e a sua esposa Cíntia Martins. Um abraço para vocês e parabéns, viu? Aí em Muito Brasília. Nós vamos para o nosso intervalo, já voltamos com o pastor Alice Barbosa, pastor José Santos e o pastor Marco Lamarques e você, é claro. Até já. Voltando, quero lembrar para você rapidinho ligar ou mandar mensagem no WhatsApp para pedir a revista Entre Família. É uma linda revista, um lindo curso sobre como aprender e pôr em prática aquilo que é fundamental para que você viva melhor em família, sabe? Muitas vezes nós erramos porque não sabemos. Muitas vezes nós erramos porque não entendemos como funciona o processo, a dinâmica, porque a gente não sabe, não é, gente? Então vamos lá, pede a revista Entre Família, entre em contato com a gente, pode ser pelo telefone, pelo WhatsApp. Diz assim, ó, qual é aquele curso mesmo que a Darleide falou ali no consultório de família? Diz que tem uma revista que vocês mandam pra gente. Vai lá, ó. Deixa sua mensagem, 0 operadora 12 21 27 31 21, para você ligar durante o dia e pedir a sua revista. Ou mandar uma mensagem para o DDD 12 98244 4449. Anotou? 98244 4449. Congela aí essa imagem, deixa o pessoal anotar e pedir a revista Entre Família. Combinado assim? Garanto para você que é um belo de um presente para sua família, para você. Vai inclusive aí você encontrar uma lição sobre saúde emocional. Cuidar da saúde, cuidar de você, tá bem? Então vamos lá, continuando aqui, eu tenho ainda aqui comigo o livro Lar Adventista. O tema de hoje é Religião em Família. A Dulce diz, graças a Deus ensinei meus filhos pela misericórdia, vivi o que ensinei. Hoje meus filhos são uma bênção, a minha neta está sendo ensinada nos caminhos do Senhor, graças a Deus. Um abraço para você, Dulce. Pastor Alice Barbosa volta aqui para conversarmos um pouquinho sobre religião em família. Pastor, me diga uma coisa, quando os filhos vão crescendo e eles vão escolhendo os pais diferente dos seus pais, muitas vezes eles ficam muito aflitos. Mas eu quero, e tem perguntas aqui sobre isso inclusive, mas eu quero ainda permanecer numa questão.
famílias cristãs, hoje, muitas vezes pela correria, pelo estresse, pela fadiga, pelas distâncias nas grandes cidades ou pelo entretenimento, enfim, por N motivos, não consideram, por exemplo, algo que seria fundamental para a manutenção da fé: culto em família. Pode falar um pouquinho, por favor, a respeito do valor do culto em família? A Darley, é fundamental, porque quando a Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar, é porque a criança não sabe o caminho que deve andar. Então, os pais deveriam saber o caminho que deve andar. Só que, às vezes, os pais também não sabem o caminho. Então, como é que eu vou ensinar um caminho que eu não sei? Então, eu vou começar essa questão do culto, assim, o fundamental disso é o pai, a mãe, né, pessoalmente, ter o seu momento com Deus. Agora, isso dá trabalho. A gente põe a culpa no nosso trabalho, no excesso de afazeres. Eu ponho a culpa em mim mesmo. Eu penso que é prioridade. Então, a partir do momento que o pai e a mãe, né, ou de repente uma mulher sozinha que está aí nos escutando, né, ela tem um momento dela com Deus para poder aprender de Deus. Ela percebe quão bom isso é para a vida dela. Então, ela vai criar momentos de acordo com a sua rotina, com a sua vida, para ensinar os seus filhos, né? Como já foi dito aqui, um culto breve, rápido, né? E aí pastor, mas eu não tenho um Lego, pastor, eu não sou do tempo do flanelógrafo, faz tempo esse negócio, hein? Mas você, dentro da sua realidade, no Nordeste brasileiro, onde você estiver, no Pampa Gaúcho, você pega o que você tem daquele lugar para compartilhar com o seu filho. Né? Quando fala assim, andando pelo caminho, assentado, conversando, em cada momento. Então, você vai criar essa amizade que o pastor Santos colocou, todo o tempo, brincando com a criança o tempo que for possível e necessário, para que você possa criar essa conexão a ponto de ter que chamar a atenção com firmeza quando for necessário, para que ele possa entender que está fora do caminho, para trazer para o caminho. Então, o culto é fundamental, porque é o momento que eu vou ter para ter conexão emocional, conexão espiritual e ensinar e dizer. Agora, se eu digo para ele, mas não vivo durante o dia, aí não adiantou nada. Eu vou pegar meu amigo santo, que está aqui, né? Porque ele é o santo, né? Se você quer ser santo no céu, você só vai ser santo no céu se você for santo aqui em casa. Se você não for santo em casa, você não pode ser santo no céu. Em lugar nenhum. Aí quando, olha só os malucos aqui, aí quando você entende isso, você percebe que é tão importante, é tão bonito para a sua vida, que você vai dizer, minha prioridade, vou ter 5, 10 minutos com os meus filhos, para que eles aprendam como criar essa conexão, essa comunhão, essa intimidade com Deus que eu tenho. Aí, quando a gente está assim, tão empolgado, passa assim para um amigo e o amigo começa a continuar a falar. Vai você, Santos. E a conexão ela é a base de tudo. Se eu não tiver conexão com os meus filhos, como é que eu vou apresentar Deus para eles? Eu preciso estar conectado com Deus. Eu me conecto com Deus, aí eu me conecto com os meus filhos. E aí aquilo que eu falo vai provocar conexão neles também. Aí eu vou ter liberdade de abrir o coração. Eles vão me ouvir. E eu vou ter que ter tempo para estar com eles, porque culto tem tudo a ver com tempo em família. Eu guardo com muito carinho a maneira em que minha mãe se preparava para guardar o sábado e fazer o pôr do sol de sábado. Nós éramos uma família enorme de 12 filhos, cada um tinha uma atividade a fazer. 12 filhos, cada um tinha uma atividade a fazer. E eu lembro da minha, eu tinha a responsabilidade de passar cera no piso de casa. E minha mãe mandava fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, e nós podíamos lavar a cabeça com shampoo, portanto, sexta-feira à noite, na hora do pôr do sol, cheirava cera, bolo e shampoo. E a minha mãe esperava todo mundo para fazer o culto, e nós fazíamos o culto, e depois nós íamos para a melhor parte da casa, que era a cozinha. E nós comíamos juntos, minha mãe colocava toda a comida em uma bacia só e dava um garfo para cada um para poder não sujar muita louça, e nós comíamos juntos. E depois nós íamos dormir, antes de dormir nós fazíamos o culto. Todos os dias minha mãe acordava a gente no alvorecer, a luz do céu sereno, procuro ouvir a voz do Criador. Acordava todo mundo, inverno aqui no Paraná, e nós acordávamos.
E teve um momento que eu me afastei dos braços do pai, e um dia eu passei em frente a uma casa, estavam fazendo o pôr do sol, e eu ouvi o arautos cantando, e uma voz disse assim para mim: está na hora de voltar para casa. Ou seja, aquela semente que minha mãe plantou na hora do culto produziu frutos. Portanto, o culto é essencial. Conexão com Deus é quando nós conseguimos encontrar equilíbrio para enfrentar uma vida tão complicada, principalmente agora, sem Deus. É muito difícil enfrentar o momento que vivemos agora. Portanto, o culto familiar, amados, é fundamental. Não é importante, não, porque é importante você pode escolher. É fundamental. Sabe por quê? Porque dá trabalho. Como dá trabalho, um dia dá certo, outro dia não dá certo. Um dia a criança chora, um dia a criança está nervosa, está inquieta. Aí a gente para de fazer. Então é uma questão de prioridade, disciplina não da criança, disciplina de nós, pais, da nossa disciplina, aí o nosso carinho, a nossa paciência, nossa bondade, porque a religião ensina com a vida, não é com palavras. Então, no dia que está tudo bom, você desfruta. No dia que foi difícil, você demonstra a sua paciência, o seu respeito, o seu carinho, mas a sua disciplina em se conduzir, para que você ensine o caminho, para que um dia, se ele sair, como meu amigo Santos aconteceu com ele pôde voltar, porque a mãe havia marcado a sua vida profundamente. Então, eu devo emendar uma pergunta aqui para vocês dois e voltar aqui para o pastor Marco também. Nossa, Seguinte. Já está afinada aqui, ó, ensaiada até. Amém. Maravilhoso. Você é demais. Veja bem, então o fato de ensinar religião, de ser amoroso em casa com os filhos, amorosa, fazer o culto, ler a Bíblia, levá-los a amar a Jesus, não é garantia de que este filho, esta filha vai permanecer sempre na igreja? Porque o Santos foi ensinado, ele tem boas lembranças, boas memórias de uma mãe piedosa, de oração, de uma família que se preparava para guardar o sábado. Mas um dia ele se encantou com alguma coisa e se afastou. Então não é garantia? Eu vou deixar o pastor Santos começar. Pastor Santos, você. Foi o período que os meus pais se separaram. E o divórcio, ele causa um impacto muito forte. E eu saí. Eu queria encontrar coisas diferentes. E foi um período que eu me afastei. Significa que o divórcio, ele causa isso. Mas eu voltei, porque aquele amor que estava aqui dentro, ele floresceu. Ele apareceu de novo. Eu não podia ficar longe dele, eu voltei. Portanto, aquilo que foi plantado causou um impacto muito grande aqui dentro. Maravilha. Veja, qual foi o pecado de Deus com Adão? Qual foi o pecado de Deus com Lúcifer? Nenhum. Então, Deus foi o pai perfeito, a alimentação perfeita, o ambiente perfeito, tudo perfeito. Mas o homem tem a liberdade. Ele escolhe. Agora, ele pode escolher. Então, eu até digo para os pais, tratar dos filhos dessa forma, com atenção, carinho, respeito, firmeza, mansidão, mas com firmeza, com respeito, né? Ouvindo especialmente. Ouvir os filhos é fundamental para que eles possam nos procurar no momento de dificuldades da vida. Aí o que acontece? Quando a criança, por algum motivo, o adolescente se revolta e sai, a conexão formada nos momentos do culto, da amizade, do tempo, da prioridade, fica conectado a ponto que Adão e Eva saíram do paraíso, mas se mantiveram conectados com Deus. Por quê? Porque Deus agiu sempre com paciência, com respeito, com mansidão, com tudo que ele pregava em meio à crise. O que acontece, que eu dizia há pouco tempo, é que nós somos indisciplinados e queremos ensinar, na hora da contrariedade, as lições que o mal é que deveriam ensinar. De impaciência, de intolerância, de uma mão excessivamente dura, né? Então, o pai que é firme, ele não é duro, né? Alguns acham que ser pai bonzinho é um pai bom. Pai bonzinho não é pai bom. Pai bom é aquele pai que sabe onde foi, para onde foi, quando foi, que hora vai voltar. Esse pai meio chato, ele é um pai bom, porque o filho depois entende que era o amor, o carinho e a atenção. Então, ser pai bom não é ser bonzinho. E ser bom é o que se conecta a ponto de que, se o filho um dia for, ele volta porque está conectado emocionalmente
espiritualmente com esse pai que de fato o ama e o respeita. Eu vou voltar aqui com o pastor Marco Lamarques, mas vou continuar com vocês já na sequência com a mesma questão. A partir do que a Maria nos escreveu dizendo, quando se fala de família e religião, é tudo muito bom quando todos têm religião, mas quando o lar é dividido, é prova de fogo que só sabe quem não tem essa religião para todos da família. Isso é uma verdade, não é, pastor? Nós estamos falando aqui religião em família, mas há famílias divididas, como inclusive eu citei anteriormente, logo no comecinho aqui do programa, falando e quando o pai não é, ou se a mãe não é, realmente é prova de fogo. Então primeiro eu quero fazer uma colocação nisso que o Santos e o Alice falaram, foi muito importante, porque quem sabe alguém que está nos ouvindo pode pensar assim, uma religião, Darley, de século XXI, esse negócio engessa a criança, não deixa a criança não aprende a escolher, a tomar decisão. É o contrário. Isso que eles falaram, o testemunho do pastor Santos foi muito bonito. Isso que eles falaram é muito importante. A gente precisa entender o seguinte, esse hebraico shana que fala lá, que é o ensinar, não é só mostrar o que tem que fazer. Não é só mostrar o caminho, é andar com a criança no caminho. Então, você está ali no culto com a criança, esse andar com a criança no caminho vai explicando para ela valores, princípios e vai mostrando para ela, filho, você tem que entender que você precisa aprender a decidir e tem consequência. Então, aqui você tem Deus, os valores, os princípios, aqui você tem outros caminhos. A criança vai amadurecendo e ela vai aprendendo a lidar com essa frustração. Isso é importante, isso é o Shanak. Não é só ensinar o caminho, é andar com a criança no caminho e foi o que aconteceu. Eu lembro que a minha mãe, o pôr do sol, a gente lembrava do cheiro do pão feito em casa. E eu também, o pastor Santos lá disse que tinha que passar cera. Pastor, como eu sou mais pesadinho, a minha mãe mandava eu lustrar a casa. E não tinha enceradeira, não tinha enceradeira. Aqui, ela pegava, tinha uma, vocês estão rindo porque não era vocês que estavam lustrando. Tinha um casaco, um blusão velho que ela deixava lá, e a minha irmã, que era mais nova, ela dizia, a Denise passa a cera e o Marco agora vai lustrar. Por que eu tenho que fazer? Aí eu tinha que pisar em cima daquele blusão e sair lustrando. Esse era meu preparo para o pôr do sol. E depois vinha o pão. Você deve ter uma boa ginga, então. Mas então, ali em cima daquele blusão. Mas aí falou sobre essa questão que a Maria está colocando. Então, Darleide, eu posso ajudar a Maria porque eu sou um testemunho disso. Maria, a minha mãe, ela nos educou sozinha. Eu e as minhas duas irmãs, porque o meu pai, além de não acreditar nos princípios de Deus, ele tinha uma luta com o alcoolismo. E a minha mãe tinha que lutar contra esse ambiente e até a influência dele comigo, porque às vezes ele me oferecia para participar com ele, nada por mal, mas para ele aquilo era um momento de socialização. Sim. Filho, bebe comigo. Eu não bebia não porque eu tinha medo da religião, a minha mãe ia me cobrar. Minha mãe me ensinou a escolher e disse assim, você sabe o que é para fazer e sabe o que é certo, você escolhe. Então, ela fazia o culto conosco, me ensinou o caminho e ela andou comigo no caminho, porque quando ela ia à igreja, ela me levava junto com ela me ajudou a entender que eu precisava ler minha Bíblia diariamente, então ela dizia, agora você vai ler. Ela lia, eu havia lendo a Bíblia dela, eu havia lendo textos, mas ela enfrentava, Darleide, um desafio, por quê? Porque além de ser sozinha, tinha influência, meu pai era uma pessoa muito boa, mas ele não conhecia, então havia influência dele. Ela conseguiu, sozinha, educar um filho e duas filhas. A minha irmã, ela é formada em pedagogia, atualmente não é professora, mas já foi professora. Eu segui os princípios da teologia, sou um pastor, mas assim, isso ela educou, e claro, com muitos desafios, mas o que ela fez? Ela não só me mostrou o caminho, filho, você tem que fazer, ela andou comigo pelo caminho, é o Shamak. Ela andou comigo pelo caminho. Então, quando eu estava nos momentos difíceis, eu lembrava da minha mãe. E eu também, como pastor Santos, no momento da minha adolescência, infelizmente, influenciado pelo ambiente que eu estava, eu me separei de Deus. Mas no mesmo momento que eu me separei de Deus, eu senti saudade daquele pai de amor, daquele amigo querido que a minha mãe me ensinou, que me deu o direito de escolha, que me deu o direito de fazer decisões que eu sabia que eram importantes. E eu voltei não porque a minha mãe me cobrou, Não, eu voltei porque eu sentia falta daquilo, porque eu aprendi a amar aquilo. Então, ela foi uma educadora
de grande valor para mim. Hoje a minha mãe não está mais viva, mas ainda eu trago comigo os princípios dela. Porque ela andou comigo. Então, Maria, se você que está nos ouvindo aí, louvado seja Deus por tua decisão, talvez tem que ser sozinha. Mas eu quero te dizer que é possível. Ou outra mãe que está assistindo a gente, ou um pai que está assistindo a gente, porque às vezes o pai é sozinho também. Sim. É possível você educar os teus filhos e torná-los homens e mulheres de valor pelos princípios que eles aprendem e até mesmo pela capacidade de tomar decisão. Ninguém fica engessado porque está dentro de uma religião. Pelo contrário, são pessoas que aprendem a escolher, a decidir, a se posicionar, não tem medo de se posicionar, não vão com todos, não vão na trilha do gato, todo mundo vai para lá, não, eu vou junto, todo mundo, os colegas todos vão sair para beber agora e encher a cara e vou... Não, eu muitas vezes aconteceu isso comigo. Eu falei assim, não, eu estou aqui com vocês, mas não gosto. Mas por quê? Porque eu não gosto, eu acho que não é legal. Mas eu aprendi a tomar minha decisão por minhas escolhas, porque alguém andou comigo ali. E foi muito forte isso. Sensacional. Vale muito lembrar que quando nós propomos para você qualquer tema aqui, qualquer situação, o que quer que seja, eu gostaria muito que você levasse em consideração que não estão aqui os deuses do Olimpo falando de alguma coisa extraordinária. Não, nós somos pessoas absolutamente comuns, como você, absolutamente comuns, com histórias vividas como todos nós, trazendo feridas, marcas, lembranças, memórias, dores, o que seja. Eu tenho a minha história, os meus cortes na carne, pastor Lamarques, pastor Alas e pastor Santos. É que você não nos conhece, o programa não é para contar da gente. Mas eu gostaria que você soubesse que nós não estamos aqui numa bolha falando de religião em família sem que nós tenhamos vivência do que seja uma família dividida. E nós queremos auxiliar você a pensar sobre o que é importante, o que é significativo, o que é eterno, mas sem nunca desconsiderar que há lares divididos, que há lares que são levados por mães, mais da metade dos lares no Brasil são liderados por mulheres sozinhas com seus filhos. Nós não desconsideramos isso. No meu caso, eu saí da casa da minha mãe quando eu tinha 18 anos de idade, porque ela não considerou a minha religião. Ela não me aceitou e eu precisei sair de casa. Eu sei o que é um lar onde a religião não é bem-vinda, a religião escolhida por você não é bem-vinda. Eu sei o que é ter que sair de casa para viver a minha fé, contrariando a minha família. Eu sei, mas eu sei que o que nós estamos dizendo tem a ver com você enfrentar com fé, com coragem, em meio à adversidade. E bendito seja Deus, eu nem sabia, ao ouvir agora o testemunho do pastor Lamarques dizer que o seu lar também fora dividido. E está aqui um pastor, um servo de Deus. Mãe querida, principalmente você, mãe, principalmente você, mulher, mãe, que das suas entranhas saiu seu filho, mas não tem um marido que te ajude, não tem alguém como o seu marido sendo o seu ombro para dar a mão e levar os seus filhos para a igreja. Você vai para a igreja, ele fica. Às vezes ele não quer que você leve os seus filhos para a igreja, não quer que você ensine a Bíblia. Eu vou lembrar a você da história de uma mulher muçulmana que se converteu ao cristianismo e o seu marido, se soubesse que ela havia se tornado cristã, ele a mataria. Pois aquela mulher conseguiu ensinar os seus filhos a amar Jesus escondido do pai, correndo o risco de um filho contar para o pai e ela perder a própria vida. Mas Jesus a motivou de tal maneira a ser uma mulher corajosa, colocando a própria vida em risco, mas considerou ensinar os seus filhos escondida dentro de casa, quando o marido não estava. Mas ela não se negou a viver a sua fé. Fácil? Não. Correndo risco de morte. Tinha Lego para jogar e ensinar a Bíblia? Não, não tinha.
tinha um texto bíblico escondido para decorado ensinar ao seu filho. Você pensa que aí em outros países é fácil falar de religião e principalmente cristã, como aqui para nós? Corre risco de morte. Mas o evangelho lá está prosperando, porque tem gente corajosa que mesmo em meio à adversidade encara viver a sua fé e a sua religião em nome de Jesus. Tenha fé, tenha coragem. À frente. Pastor Wallace, queria te ouvir sobre esse tema, lares divididos. É importante que a gente considere, sim. É fundamental, Darlene. Por isso, no momento, eu disse as mulheres, os homens que estão sozinhos, porque é desafiador. O mal, de fato, traz o drama do grande conflito para a nossa família, para a nossa vida, para que desanimemos na fé. Uma coisa interessante que eu estou vendo aqui, o pastor, os pais não eram adventistas, vamos dizer assim. O pastor Santos, os pais eram, mas houve um divórcio. Não era? O pai nunca foi também, tá vendo aqui? E no meu caso, nós não éramos nenhum adventista. Nós viemos para a igreja, eu já tinha 13 para 14 anos. Então, eu tive que abandonar a escola, abandonar um monte de coisa. Eu era sacristão da igreja católica. Eu fui perseguido por meus... Olha, era uma guerra. Uma guerra. Então, tínhamos que aprender tudo isso. Então, cada um de nós traz seu desafio. E o desafio é o mesmo para todos. Muda a história e a nuance. Então, a Bíblia diz assim, semelhantemente vós, mulheres. 1 Pedro 3, o versículo 1. Semelhantemente vós, mulheres, sede sujeita... É isso aqui. Se algumas de vocês são casadas com homens, né, que não obedecem à palavra, você deve ganhá-los sem palavra pelo porte da sua vida. Então, o desafio de uma pessoa, um homem ou uma mulher, né, que está casado com que não tem esse desejo de ensinar a religião, vai ter uma tarefa muito mais difícil, muito mais complexa, mas o Deus que ampara estará ao seu lado, dando força a você. Não é? Você vai ser motivado a viver com o Senhor, uma vida de comunhão com Deus, intensa a ponto de ensinar seus filhos e, pelo seu porte, salvar o seu cônjuge. Se você está casada ou casado com o outro que não obedece, pela palavra, pela forma de viver cada dia, você pode ganhar. Vai ser desafiador? Vai ser desafiador. Mas o Senhor dará a você a vitória. E eu garanto para você. Durante toda a minha vida, basicamente, eu trabalhei em educação. Né? E na educação com escola, com muitos jovens e adolescentes, você vê todas as histórias. E há famílias onde uma mulher, né, ou um homem aguentou firme, pagou o preço da sua prioridade e viveu essa verdade, alcançou sucesso a ponto de ter o seu cônjuge depois reconhecendo o seu valor, reconhecendo o amor de Deus e se entregando ao Senhor Jesus. Então, você tem uma tarefa maior, mas terá uma recompensa maior ainda. Vai ser uma bênção e um privilégio. Amém. Pastor Wallace, muito obrigada, viu? Foi um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Pastor Santos, muito obrigada também. Vamos combinar outros encontros. Amei a dinâmica aí da câmera de um para o outro, a alegria de sempre. Muito obrigada, pastor. Uma boa noite, bom descanso aí. Pastor Wallace viajou, passou aqui por São Paulo, foi para Curitiba, o voo atrasou. Esse homem correu, mas está aí, esteve com a gente no programa. O meu abraço e a minha gratidão. Deus o abençoe. E ainda trouxe um parceiro junto para aí dobrou a bênção. Dobrou a bênção. Obrigada, tchau, pastores. Pastor Marco, muito obrigada também. Prazer recebê-lo sempre, viu? Só um testemunhozinho final. A minha mãe orou 20 anos e testemunhou 20 anos e meu pai aceitou Jesus, do final da vida deles. Então, isso que o pastor disse é muito importante. Mulher virtuosa, usada por Deus, ela é importante para o esposo também. Louvado seja Deus. Deus seja louvado. Fechou, né? Não precisa dizer mais nada. Fé, religião. Tem muito preconceito hoje com o conceito, a palavra religião. Religião, religiosidade, nada a ver. Queridos, a religião, aquela que te liga a Deus,
aquela que te leva a Deus. Significa dizer aquela que te transforma, que te ensina, que te engrandece, que faz parecido com Cristo, que te faz viver segundo as virtudes de Cristo. Essa religião que emana para os filhos, para casa, para a família. Dificuldades nós temos, defeitos nós temos o caráter para ser transformado, temos a mente para ser transformada, nós temos em Cristo, porém, a âncora. Nele nós nos sustentamos. Não temas, viva a sua fé, viva a sua religião, porque Jesus Cristo deu a vida por aquilo que ele acreditava. Ele acreditava em mim e em você, com ele na glória do Pai. Deus te abençoe. Até a semana que vem com mais um consultório cheio de fé e de amor para você. Até lá.